No momento das comissões desta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Direito Sistêmico, a advogada Thaís Aires, que vai começar explicando para a gente o que é o direito sistêmico, Thaís. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Agradeço também, aproveitando a oportunidade, a diretoria, em especial ao nosso presidente, Dr. Rodrigo, que desde o início, na criação da comissão e também nos projetos, sempre muito disponível. E eu fico muito feliz e honrada também de ter uma comissão de direito sistêmico aqui na casa onde eu estou inscrita, e falar sobre o direito sistêmico, né? Porque muitas pessoas perguntam, o direito sistêmico é um novo direito? O direito sistêmico não é um novo direito, ele é simplesmente uma nova forma de olhar para esse conflito, é uma nova forma de atuar. Então, eu vou ser muito breve, porque eu teria que ficar aqui muito tempo falando sobre o direito sistêmico, mas ele foi criado por um juiz na Bahia, chamado Sam Storch. E qual é a base do direito sistêmico? As constelações familiares. Não sei se você conhece, Paulo, muitas pessoas já ouviram falar, mas ainda não entenderam o que são as constelações. É uma terapia? O que o advogado tem a ver com terapia? Então, uma coisa de cada vez. As constelações... nós podemos dizer que é uma ciência que foi desenvolvida e foi observada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele faleceu o ano passado, mas trouxe uma grande contribuição. O que ele observou? Que dentro dos relacionamentos humanos e dentro das nossas vivências familiares, nós temos que seguir algumas leis que ele determinou como ordens do amor ou leis do amor, que são hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E nas dinâmicas que ele fazia, o que ele observou? Que quando essas ordens não eram respeitadas, os emaranhados familiares traziam alguns sintomas para essa família. Isso falando de relação entre pessoas, né? Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com o direito? Quando o Sam passou por uma sessão de constelação familiar, é que a tradução do alemão para o português ficou estranha, ficou constelação familiar, mas significa posicionamento familiar. Ele percebeu que nos processos onde ele também atuava como juiz, muitos conflitos chegavam até ele, mas o que estava no papel não era a mesma coisa, não traduzia quais eram as questões que aquela família realmente carregava. Então ele foi ousado, ele deu um passo a mais. Ele falou, eu vou constelar os processos aqui na minha vara. Então ele faz ainda até hoje sessões de constelação dentro do fórum, com os processos. E aí as pessoas têm a oportunidade de olhar o que dentro da família dela tem de dor e de exclusão e de problemas que causaram e levaram aquelas pessoas até o judiciário. E com isso, o número de acordos na vara dele é um número, isso está inclusive no site do CNJ, é um número absurdo, chega a 98% de composição de acordos depois que as pessoas passam pelas constelações. Então, o direito sistêmico, ele veio desse lugar, das constelações familiares. É que hoje nós percebemos que o que é mais importante é que o advogado e os operadores do direito trabalhem as suas próprias questões para poder atuar com esse olhar sistêmico. Exclusivo para direito da família? Não é exclusivo para direito da família. Como surgiu nesse lugar, as pessoas têm essa ideia. Então, se foi numa vara de família, só cabem os processos familiares. É óbvio que os processos familiares, eles trazem de forma mais evidente esses emaranhados. Aqui na Baixada Santista, nós temos em São Vicente a doutora Vanessa Alfiero, que na Casa da Família tem as sessões de constelação familiar. Tem alguns advogados aqui de Santos que pedem que os processos passem pela constelação familiar em São Vicente e depois voltem para Santos. Então, é algo em expansão, né? Nós já somos muitas comissões. Mas cabe no direito empresarial? E cabe também no direito empresarial. Na área criminal, existem muitos projetos que já acontecem em presídios femininos, com jovens infratores. Direito empresarial tem muitas dinâmicas por trás dos conflitos empresariais, principalmente em empresas familiares, quando não é respeitada a ordem. Enfim, imobiliário.
também tem uma demanda, e tem agora um grupo que se chama Trabalhistas Sistêmicos. É um grupo só de advogados trabalhistas que atuam com esse olhar sistêmico. Agora, Thaís, isso aí tem previsão em lei? Porque o aluno não vai aprender isso na faculdade, vai? Ainda não, mas a expectativa é que esse olhar sistêmico chegue nas universidades junto com outros métodos de composição de acordo que tem a previsão legal, né? Então, hoje em dia, a legislação fala, tentem fazer da melhor forma possível, amigável, e depois recorram ao judiciário. Não tem já o conselho, uma resolução do CNJ que permite, ele não diz expressamente a constelação, mas ele diz que existem métodos, né, alternativos de solução de conflito, e a constelação é um desses, né? Ainda não tem algo, e eu nem acho que um dia isso seja possível, de catalogar a constelação, porque é algo fenomenológico, não tem como dizer como é e como não é, tanto que não é considerado uma terapia. Mas, com o que a gente vê, o que dá certo? Quando a gente traz um processo para constelar, um advogado que tem uma questão, um processo que está parado, às vezes ele não consegue fazer uma petição simples. Por que ele não consegue fazer uma petição simples? Ou então dar entrada num processo? Para nós que estudamos isso, a gente já percebe. Aqui, nesse processo, tem algo que eu também preciso olhar como advogada, como operadora de direito. Talvez isso tenha a ver com a minha dor, e aí eu quero salvar esse cliente. Eu quero fazer de tudo por ele. A gente pode considerar que a constelação familiar ou posicionamento familiar, que seria uma tradução mais exata, pode ser considerado uma ferramenta auxiliar na solução de conflitos? Sim. Tem muitas pessoas que usam isso, tem muitas pessoas que usam essa nomenclatura, né, de ferramenta. Como eu entendo que a constelação é algo tão grande, é uma energia que se movimenta tão forte, que eu entendo que nós estamos a serviço desse lugar, nós estamos a serviço da constelação. Mas sim, se nós formos falar dessa forma, podemos recorrer à constelação para trazer à tona algo que está ali oculto por trás daquele conflito. E quando a pessoa toma consciência de que existe dentro do clã familiar dela, do sistema familiar dela, algum problema, é como se abrissem outros caminhos e fica mais fácil, né? Só que, óbvio, as pessoas precisam estar disponíveis, né? Então, por isso que as constelações não se pode intimar uma pessoa a participar de uma constelação, a gente tem que fazer um convite. E aqui na OAB de Santos, um pouquinho antes da pandemia, eu conversei com o presidente a respeito de trazer aqui para a OAB as constelações, que os advogados tenham um lugar onde eles possam trazer os processos e fazerem as constelações, porque só no fórum que isso pode acontecer. Nós temos a nossa casa, algo que a gente acredita, que a gente estuda. Então, é um projeto que está já em vias de fato, é que agora a pandemia, né, infelizmente, deixou um pouco de lado o momento presencial. Você disse que se popularizou na Bahia, que é mais mística, que tem mais abertura para essas questões relacionadas a uma energia que não é material, que é mais espiritual. Tem algum outro lugar assim que tenha uma experiência tão bem sucedida, com 98% de acordos? Sim. Na Alemanha tem? Na Alemanha, pois é, surgiu lá, né? Mas o direito sistêmico em si, ele começou a expansão no Brasil, agora já existe em Portugal, aliás, vai ter um congresso agora em março, grande de direito sistêmico em Portugal. Isso já Você vai participar? Está repercutindo, não sei ainda, online com certeza, presencial eu não posso dizer. Mas aqui no Brasil existem muitos movimentos, Ministério Público de São Paulo tem projetos de constelação, que tem que dissociar a questão do misticismo e espiritismo da constelação em si, porque tem um pouco, né? As pessoas que assistem falam, nossa, mas isso aí é muito holístico, e não é verdade, não é verdade. Aqui tem que se entregar, e aqui na OAB, qual que é a proposta da comissão? A proposta da comissão é trazer essa percepção para os advogados. Então, o que eu vejo, assim, dos nossos colegas, que eles avançaram muito já.
estão totalmente disponíveis para estudar. A gente, até para fazer uma ata da reunião é complexo, porque é muito vivencial. É um campo novo. É um campo novo. E as pessoas precisam ter essa disponibilidade de querer olhar, porque muitas vezes, como eu disse, um processo que está comigo, que eu estou com muita dificuldade, certamente tem alguma questão minha que eu não consigo olhar. Então, se eu estou trabalhando já, eu consigo desenvolver isso de um outro jeito. Pode ser feito tanto entre as partes, como pode ser feito pelo advogado, só o advogado, né? Sim, o advogado e o processo. Exatamente. É isso que a gente faz aqui. Porque a ideia é essa, o que o advogado está interferindo nesse campo? O quanto que é pesado para ele também? O que acontece normalmente? O advogado que está adoecendo, problemas de ansiedade, depressão. Esse sintoma, esse trabalho está me deixando assim, esse trabalho está pesando muito, eu não aguento mais advogar. Está muito difícil advogar. O que está por trás disso, né? O quanto que ele quer salvar. Então, a gente estuda também as ordens da ajuda, que foi outra contribuição que o Bert trouxe. O quanto que eu, como advogada, quero salvar o meu cliente. Thaís, mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador do OAB no Ar? Sim, eu queria deixar aqui registrado que nós temos as redes sociais. Temos um canal no YouTube, que é a Comissão de Direito Sistêmico, OAB Santos. Tem vídeos e palestras que nós já fizemos com o Dr. Sami, com outros professores incríveis. Então, tem muito material para quem quer saber mais do que é o direito sistêmico. Tem as palestras que nós fizemos online também, pela comissão, estão lá. Temos também no Instagram uma página, está como Direito Sistêmico _OAB Santos. Acompanhem, tem agenda, eu coloco lá tudo o que está acontecendo, não só na Comissão de Santos, como nas comissões nacionais, porque são muitos eventos. E fica o convite para participarem, não só os advogados podem participar da comissão, eu falo isso sempre. Nós temos também convidados, às vezes facilitadores de constelação que querem participar, querem contribuir. Então, além dos advogados, nós temos também os convidados que participam. E é uma comissão que eu sou suspeita para falar. Eu falo que eles não são membros, são amigos. Já hoje contamos com mais de 30 membros e são muito participativos, pessoas que realmente... a gente tem uma troca incrível. E quem quiser saber mais sobre o direito sistêmico, que é óbvio, Paulo, aqui fica difícil falar sobre algo tão novo, mas que está em grande expansão, então também fico disponível para quem quiser me contactar, chamar, enfim. Thaís, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar, para o Momento das Comissões, e muito boa sorte aí no desenvolvimento do direito sistêmico. Muito obrigada. Fica com a gente.